Secretária-Geral, professora Maria de Fátima Pombo Santana. O professor Raimundo Donato Damasceno. Que é o grande responsável por nós estarmos aqui no NAB hoje. Convido o presidente da Academia Brasileira de Medicina Militar, contra-almirante médico Carlos Edson Martins da Silva. E o representante da Academia Nacional de Medicina, professor Rui Garcia Marques. Convido também o nosso presidente do Conselho Científico, o professor Cláudio Tadeu, e membro da Academia Nacional de Medicina. Eu saúdo também duas autoridades presentes, o secretário-geral da Academia Nacional de Medicina Legal, professor Nilo Jorge Gonçalves, e a doutora Marina Cruyff, diretora do Hospital Mário Cruyff. O presidente da CAMERJ, acadêmico titular, professor Luiz Augusto de Freitas Pinheiro, presidirá a presente sessão solene. Com a palavra o presidente. Boa noite a todos. Cumprimentando as autoridades já nomeadas na mesa e outras presentes nesse auditório. Senhoras e senhores, tenho a honra de dar como aberta a sessão solene de posse de novos acadêmicos titulares e ao que ascende a emérito da Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, a CAMERJ, com programação de acordo com o convite enviado, solicito os acadêmicos Vânia Silane Lopes e Luiz Sérgio Caime que introduzam os empossados para os seus lugares e também, bem como o novo emérito. Tereza. Estou chamando a senhora Tereza Cristina para ficar junto com o seu marido. Solicito a todos que, por gentileza, se coloquem em posição de respeito para cantarmos o hino nacional brasileiro.
povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria mãe, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, padre do colosso, e teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és teu Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és gente, pátria amada, Brasil. Eternamente imenso esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à lua, redeme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Iniciando a cerimônia, o presidente da CAMERJ fará a entrega da medalha e do diploma de membro emérito ao acadêmico Teófilo José da Costa Neto, que hoje ascende a emérito. A seguir, o presidente dará posse aos novos titulares. Informo que, devido ao extenso currículo dos empossados, como sempre, serão somente destacados alguns títulos dos inúmeros existentes. Quero convidar a esposa do nosso acadêmico Teófilo José da Costa Neto para comparecer nesse momento. Senhora Maria Angélica de Moraes Cavalcante. Está passando o currículo? Graduado pela Faculdade de Medicina de Campos em 1983, tem mestrado e doutorado notório saber em Ciências Militares pela Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, MBA Executivo em Saúde e em Gestão de Projetos pela Universidade de Miami, cirurgião geral e urologista, e exerceu altos cargos de direção em policlínicas e no Hospital do Exército.
Um momento, professor Teófilo. Eu convido, se quiser usar da palavra por alguns momentos. Coisas rápidas. Excelentíssimo senhor presidente da Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, acadêmico Dr. Luiz Augusto de Freitas Pinheiro, distintos membros da academia, senhoras e senhores. É com profunda honra e sincera emoção que hoje recebo o título de acadêmico emérito dessa prestigiada casa, a Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, instituição que representa um farol de excelência e tradição no cenário médico brasileiro. Ser reconhecido pelos ilustres pares que compõem esta respeitada academia é motivo de genuína gratidão e imensa responsabilidade. A ACAMERG, desde a sua fundação, desempenha um papel crucial na construção do pensamento médico nacional, cultivando valores de ética, excelência profissional e rigor científico. É aqui que o saber médico se perpetua através das gerações, onde se encontram referências da medicina que me inspiraram ao longo de toda a minha jornada profissional. Minha trajetória médica teve início na Faculdade de Medicina de Campos, onde me formei em 1983. Desde então, dediquei-me intensamente à prática da medicina, especialmente nas áreas de cirurgia geral e urologia, especializações realizadas no Hospital Federal Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, complementada por experiências em gestão, administração e outros cursos, na qual fui contemplado. Paralelamente à minha carreira médica, busquei constante aperfeiçoamento acadêmico, inclusive na atividade militar, concluindo o mestrado em Ciências Militares na Escola de Comando do Estado-Maior, a ECM, em 2005, seguido pelo doutorado Notório Saber pelo Departamento de Educação e Cultura do Exército Brasileiro em 2009. A minha trajetória médica e militar se interligou de maneira inseparável, sendo profundamente marcada pelo compromisso de servir à pátria e aos cidadãos brasileiros. Como oficial médico do Exército Brasileiro, exerci funções de grande responsabilidade, incluindo a direção do Hospital de Guarnição de Natal, da Policlínica Militar de Niterói e do Hospital Militar de Área de Porto Alegre. Culminei minha carreira como subdiretor do Hospital Central do Exército. Essas funções não apenas exigiram habilidades técnicas e gerenciais, mas também fortaleceram em mim os valores fundamentais da medicina militar, a ética, a disciplina e, sobretudo, a humanidade no atendimento aos pacientes. Ao ser elevado nesta casa como acadêmico emérito, percebo que a honra desta titulação transcende minha trajetória pessoal. Simboliza, acima de tudo, o compromisso coletivo com o desenvolvimento contínuo e ético da medicina brasileira. Aqui somos continuamente lembrados da importância de nossa profissão, não apenas como ciência e técnica, mas, sobretudo, como arte humanística que exige empatia, dedicação e integridade. Receber este título é a coroação de um compromisso permanente com esses ideais, que agora são reforçados pela responsabilidade que a academia nos impõe. Reitero o meu compromisso em continuar contribuindo ativamente com esta prestigiosa instituição, compartilhando meu conhecimento e experiência com as gerações presentes e futuras. Agradeço humildemente aos ilustres acadêmicos por essa distinção, comprometendo-me a honrar esta academia com a fidelidade aos seus elevados valores. Encerro minhas palavras com um sentido de dever renovado, que possamos juntos seguir contribuindo para a grandeza da medicina brasileira e para o bem-estar de nossa sociedade. Muito obrigado.
Convido agora o doutor Joé Gonçalves Sestelo para prestar o juramento e sua esposa, a senhora Carolina Ziller, também. A secretária-geral acadêmica titular Maria de Fátima Bazuni Pombo Santana irá proceder à leitura do termo de posse do novo acadêmico titular, que o assinará. Eu convido o presidente e a senhora Carolina para a entrega da medalha, diploma e bottom da CAMERJ. Cadê o termo? O termo. Sou eu aqui? Chega mais um negócio. Cadê? E agora? Ela esqueceu o termo lá na academia. Não, você deu o termo de posse. Está onde o termo de posse? Ela não trouxe. Aqui, ó. Isso. E agora? Leio só o juramento? Eu que leio? É. Ele lê. Aqui. É que ela esqueceu. Vai ali. Ela esqueceu o termo de posse. Ok, pode começar. Juramento. Prometo cumprir e fazer cumprir os estatutos, o regime interno e as resoluções tomadas pela Academia, trabalhar pelo pleno seu prestígio, pelo engrandecimento da medicina, pelo bem do Brasil e humanidade. Eu preciso comunicar que o livro para você assinar e o Paulo ficaram na academia. Então, nós vamos deixar essa assinatura para depois. Mas eu queria dar a palavra à senhora Carolina e queria dizer algumas palavras ao seu esposo. Obrigada. Boa noite. Eu gostaria, antes de tudo, de cumprimentar os presentes e agradecer ao excelentíssimo senhor presidente da Academia de Medicina pela oportunidade de ocupar este espaço de fala. Confesso que não me sinto à vontade para discursar de improviso, posso ser surpreendida pela emoção e, por isso, peço licença para ler um texto breve que escrevi antecipadamente. Hoje é um dia de profunda emoção e orgulho, um dia em que celebramos não apenas uma conquista individual, mas o reconhecimento de uma vida inteira dedicada ao cuidado, à ciência, à educação e, acima de tudo, ao amor ao próximo. Meu esposo, minha escolha de vida, é um homem raro, um ser humano de coração generoso, presença firme e espírito incansável, exemplo de profissional, esposo, pai, filho e amigo. Sua vida é marcada por escolhas que exigiram entrega, coragem e sensibilidade, características que ele carrega em tudo o que faz. Desde muito jovem, entregou-se à medicina com paixão e seriedade. Na medicina encontrou sua vocação. Cada paciente, cada cirurgia, cada gesto profissional foi e é marcado pela excelência, pela ética e pela humanidade. E ele foi além. Transformou seu amor pela medicina em missão. Tornou-se educador, moldando gerações de novos médicos com a mesma dedicação com quem cuida de seus pacientes. Um professor admirado, um mentor presente, um exemplo ético e profissional. Não parou por aí. Na gestão da saúde, também deixou sua marca. Por longos anos, foi a fórmula silenciosa e determinada por trás da direção de um dos maiores hospitais da Baixada Fluminense, enfrentando desafios diários, com firmeza e compaixão, sempre guiado pelo desejo genuíno de melhorar vidas, mesmo quando o cansaço era grande. Mesmo quando os recursos eram escassos, mesmo quando o cansaço era grande. Ajudou milhares de pessoas com a clareza de quem sabia que cada decisão administrativa tinha impacto direto na vida de muitos. Mas, além de tudo isso, talvez acima de tudo isso, ele é um homem de família, um pai maravilhoso, amoroso e presente, que enche de orgulho nossos 3 filhos, um pai que educa com exemplo, que abraça, que acolhe, que ensina com firmeza e afeto. Formamos uma família linda, sólida, construída com amor, respeito e parceria. E isso é, sem dúvida, uma das suas maiores vitórias.
Ele é também um filho presente, dedicado, que honra seus pais com cuidado, atenção e carinho constantes. Um elo firme entre gerações que preserva valores e afetos com integridade e generosidade. Hoje, ao tomar posse da cadeira número 20 da Academia de Medicina, ele não recebe apenas uma honraria, recebe a reverência de uma trajetória inteira de integridade, de competência e humanidade, e, sobretudo, assume um compromisso ainda maior com a medicina, com o saber e com a sociedade. Eu, como esposa, mulher que caminha ao lado dele, celebro este momento com coração em festa. Sei que, como poucos, o quanto ele lutou, sonhou, trabalhou e se doou, e o quanto ele ainda tem a oferecer. E aproveito para agradecer a Deus por poder fazer parte da vida dele, por termos construído juntos essa linda caminhada, por sermos parceiros em cada passo. Agradeço também de forma muito especial a cada pessoa que está presente hoje, dividindo conosco essa alegria. A presença de vocês engrandece ainda mais este momento, porque aqui estão muitos que caminharam junto, que torceram, que contribuíram, que fazem parte dessa história. Muito obrigada por estar aqui. Um agradecimento mais que especial ao excelentíssimo professor, doutor Antônio Luiz, orientador e mentor do Joé nessa conquista. Por fim, deixo uma palavra de gratidão e reverência à própria Academia de Medicina do Rio de Janeiro, uma instituição que representa a história, o conhecimento e a nobreza do exercício médico em nosso Estado. Que honra é ver meu esposo se somar a este corpo seleto entre pares que tanto contribuíram e continuam contribuindo para a medicina fluminense brasileira. Que essa nova etapa seja fértil em reflexões, trocas e realizações. Muito obrigada. E a você, meu amor, parabéns. Que essa seja mais uma conquista entre tantas que ainda virão. Nós te amamos. Joé. Eu convido o acadêmico Antônio Luiz de Araújo para a saudação ao novel acadêmico. Bem, depois dessa saudação de família da esposa, que observamos o amor, fica apenas a burocracia, entre aspas, de saudar pela academia. Mas eu tenho essa honra e vou praticá-la. Excelentíssimo senhor presidente da Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, acadêmico titular Luiz Augusto de Freitas Pinheiro, excelentíssimo ex-presidente da CAMERJ, acadêmico emérito Alcir Vicente Vicela Chaca, excelentíssimo presidente da Academia Brasileira de Medicina Militar, contra-almirante Carlos Edson Martins da Silva, demais prezados membros da douta mesa dessa cerimônia solene, autoridades não nomeadas, por favor, sintam-se devidamente referendadas por esse ex-presidente da CAMERJ. Ilustríssimas confreiras, digníssimos confrades, nobres familiares e convidados. Boa noite. Hoje reunimos-nos para celebrar um momento especial significado na nossa Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, a recepção
de novos membros cuja dedicação à ciência, à arte de curar e ao avanço do conhecimento médico nos inspira, enobrece o nosso convívio. É com muito orgulho e alegria que abrimos as portas da nossa ACAMERJ, construída sobre alicerces da ética, estudo a serviço da vida, para acolher alguém cuja trajetória se confunde com os mais elevados valores da medicina. Cada novo membro que aqui ingressa traz consigo, com certeza, novas perspectivas, experiências, sonhos, ampliando o horizonte comum a qual todos nos dedicamos. Nesta noite memorável, saudamos não apenas o profissional de reconhecido mérito, mas também a pessoa movida por inquietação intelectual, sensibilidade humana, perseverança, paciência e resiliência, qualidades que fazem da prática médica, e especialmente da cirurgia, uma verdadeira vocação. Na ACAMERJ, professor Dr. Joé Gonçalves Sestelo, se busca incessantemente o saber que se entrelaça à profundidade da responsabilidade diante da sociedade. Fazer uma saudação, um discurso de acolhimento ao novel acadêmico é uma expressiva honraria para mim. E quando se trata de um amigo, essa dádiva se torna exponencial. Sim, prezados presentes, o professor Dr. Joé Gonçalves Sestelo é um dos meus amigos. A amizade que começou a ser construída por volta de 2015, durante o mestrado profissional do novel acadêmico na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a nossa querida Unirio. Quando outro amigo comum a nós, o professor Dr. Agostinho Manuel Ascensão, que era o coordenador da cirurgia na 3ª Enfermaria do Hospital Universitário Gafrey Guinle, me recomendou para orientar uma dissertação intitulada, abro aspas, Estudo das imagens da circulação terminal de pés de pacientes diabéticos utilizando a tomografia computadorizada. O trabalho foi publicado na revista Cadernos de Medicina da Unirio, com grande repercussão pela aplicabilidade clínica. O então diretor do Hospital Geral de Nova Iguaçu conquistou um sonhado título acadêmico de mestre na medicina. O talento e a capacidade administrativa do professor Joé transcenderam os limites do progressista município de Nova Iguaçu, chegando ao Conselho Regional de Medicina do nosso estado, onde se tornou membro da Câmara Técnica de Emergência por cerca de 10 anos e depois conselheiro da entidade. Mas jamais deixou de ser médico, emergencista, cirurgião vascular, que, aliás, abram parênteses para dizer que o título foi obtido de cirurgião vascular por prova e currículo junto à Sociedade de Angiologia e Cirurgia Vascular do Rio de Janeiro, no início desse século, após passagem pela pós-graduação específica da PUC-RJ, no curso do saudoso professor Dr. Antônio Luiz Medina. Então, o cirurgião vascular, Dr. Joé Gonçalves Sestelo, por dezenas de vezes, deixou o seu gabinete administrativo e foi orientar atendimento a pacientes, ora na chamada sala vermelha de trauma e, por vezes, até em campo cirúrgico do Hospital Geral de Nova Iguaçu. Essa vivência lhe forneceu uma óptica que seria mais essencial na assistência, para que fosse mais efetiva e de maior relevância ao paciente traumatizado. Quando o professor Dr. Joé Gonçalves Sestelo expressou desejo de integrar a ACAMERJ, em outubro de 2023, eu lhe disse que, além de sua admirável vida médica, teria que escrever e apresentar uma monografia, na qual o melhor tema provavelmente seria exatamente uma ênfase
na melhoria das condições alcançadas pelo seu hospital no atendimento de emergência ao paciente traumatizado. E um grande tema seria o trauma dos grandes vasos abdominais. Surgindo, então, um estudo genuíno, inédito, com fiel transcrição da realidade violenta da Baixada Fluminense, que tem uma prevalência comprometedora de centenas de vidas humanas a cada ano, comparável aos conflitos entre nações pelo mundo afora. Observem, senhoras e senhores, nesse trabalho, a casuística estudada, o novel acadêmico obteve cerca de 50% de sobrevida dos pacientes operados com grandes lesões dos vasos abdominais, que, em sua maioria, possuía também lesões viscerais associadas, como fígado, rim, intestinos e baço. O resultado de praticamente 50% de sobrevida, repito, ele só foi atingido porque, pouco a pouco, as condições de assistência, desde o primeiro atendimento, no transporte, na comunicação entre ambulância e hospital, na chamada sala vermelha, com profissionais experientes, na emergência e no centro cirúrgico, além dos materiais adequados e equipamentos necessários, tiveram o olhar humano do diretor ao longo de uma década. Hoje, o professor Dr. Joé exerce uma consolidada condição de gestor na presidência de uma gigante da medicina suplementar, a Unimed Nova Iguaçu. Mas não posso terminar essa saudação sem me referir ao cidadão Joé Gonçalves Sestelo, filho do senhor Joé Damião Sestelo, imigrante espanhol, e da senhora Elair Gonçalves, aqui presente, imigrante portuguesa. O novel acadêmico nasceu no Rio de Janeiro em 3 de fevereiro de 1972 e é casado com a doutora Carolina Ziller, que acabamos de todos conhecer, competente cirurgião oncológica. E dessa união feliz nasceram 3 queridos herdeiros, Luca, de 12 anos, Rafael, de 10, e a maravilhosa Sara, de 8. Com essa resumida história, pretendi mostrar a todos o médico, o cirurgião, o emergencista, o professor, o gestor, o filho, o esposo, o pai e, principalmente, o amigo Joé. Agora, para encerrar, uma mensagem direta a você, Joé. A academia, em especial a Acamerge, não é um fim, nem mesmo um meio, mas sim um iluminado início de aprendizado mútuo, de coletiva participação, de constante crescimento e de elaborada transformação. Você comprovará tudo isso. Boa sorte, saúde e seja muito bem-vindo. Agora, passamos a palavra para o acadêmico Joé Gonçalves Sestelo. Excelentíssimo senhor presidente da Acamerge, doutor Luiz Augusto, a quem eu cumprimento toda a mesa, professor Antônio Luiz, acadêmico, meu amigo, com muita honra, e eu quero, a quem eu cultivo uma gratidão enorme, queria cumprimentar o antecessor à minha cadeira, professor Dr. Teófilo, uma honra em conhecê-lo, conheço muito a sua história, um detalhe da sua história, e fico muito honrado pela sua história em exemplo, em presença, principalmente na medicina desse cenário. Eu queria deixar meu abraço gratificante que Deus me deu de poder estar aqui no dia da posse do professor Paulo Frutuoso.
Paulo Frutuoso eu conhecia de livros, de inúmeros livros, uma honra gigantesca de estar com ele aqui, e eu entendo que isso é um presente divino, a gente estar no mesmo momento desse momento. Queria agradecer aqui a todos os meus amigos que estão presentes, esses amigos que saíram dos seus afazeres para estar conosco aqui, é difícil nomear cada um deles, pessoas que trazem uma importante lembrança no meu coração em todos os cenários, aqueles que trabalharam comigo no Hospital Geral de Nova Iguaçu, que me permitiu fazer esses números maravilhosos de atendimento que estão aqui presentes. Meu irmão Rafael, irmão de vida, uma pessoa que eu tenho um carinho gigantesco, um respeito. Ver pessoas que nós fizemos 29 anos de formado agora recentemente, eu e o Alípio. E o Cris está conosco aqui, que é diretor da Unimed. As minhas equipes todas representadas. Eu queria deixar o meu agradecimento, fiquei surpreso, extremo, com o pronunciamento da minha esposa, não porque eu não tenha a verdade nessa história, e simplesmente pelo fato de ter o carinho, um respeito, uma família e, fundamentalmente, pela intercessão de Deus, uma presença de 3 maravilhosos filhos, que nem no melhor sonho que eu tive da vida eu imaginava encontrar um cenário extraordinário como ela cuida dessas crianças, dos meus filhos, extraordinariamente. Um orgulho muito grande de ser seu esposo, de estar contigo nessa luta, e, obviamente, que mesmo na presença de todos, acho que eu vou ficar perdoado aqui pelas todas as minhas ausências, minhas desculpas, né? Aos meus pais, eu tenho uma gratidão eterna, eu só consegui alcançar na vida algum posicionamento, que eu devo a Deus e a eles. Eles confiaram naquele momento da pessoa de chegar e dizer o seguinte: eu quero ser médico um dia, e foi uma luta incessante, sei da dificuldade, da dedicação de cada um, com cada dificuldade de dia. Mas me ensinaram muito, eu tenho muita gratidão, eu tenho agradecimento, eu só tenho que dizer muito obrigado, que Deus nos abençoe no convívio para a vida, para que a gente consiga cultivar momentos maravilhosos, e agora com a presença dos netos. Eu quero dizer a vocês que eu tenho aqui a minha sogra, que veio de Belo Horizonte para me prestigiar e estar conosco. Eu queria deixar claro que eu não posso jamais deixar de agradecer muito a Deus e dizer a vocês que nesse agradecimento me traz a gratidão. A gratidão para essas pessoas que me trouxeram até aqui, a gratidão pelas pessoas que me trouxeram a momentos de enfrentamento como este do Hospital Geral de Nova Iguaçu, que foram 10 anos, agora na Unimed, mas fundamentalmente tentando dividir entre médico e a função de professor da universidade, tentando fazer extensão, tentando colocar cada vez mais no coração do aluno ou do pós-graduando que ele realmente tem uma medicina diferenciada, que possa encontrar o acolhimento, que tenha empatia, que a gente consiga, de fato, tratar igual eu gostaria de ser tratado. Quando eu entro neste seleto grupo da academia, a quem eu agradeço muito a Deus, mas em especial reitero meu agradecimento ao professor Antônio Luiz, pela paciência extrema comigo, a paciência de rever o meu trabalho algumas vezes, a orientar. E observo aqui que eu tenho uma obrigação moral de estabelecer compromissos perante aos professores. É um compromisso de ter uma generosidade mental, de ensinar o que se sabe. Eu consegui prosperar com os alunos dessa maneira, que eu consiga exercer uma coerência ética, praticar o que realmente se ensina, e não a falsidade no exercício do dia a dia. Nós estamos vivendo um momento, professor Luiz Augusto,
que é um momento angustiante em que nós observamos pacientes nos procurando com a inteligência artificial e muitas vezes trazendo a resposta àquela suposta patologia. Nós precisamos fortalecer as casas de formação. Nós precisamos entender que o raciocínio médico, que é multiplicado nesta casa, ele tem que ser respeitado através do patamar científico, para que possamos ter uma formação diferenciada e um cuidado daquele realmente que mais necessita. E, fundamentalmente, tentar curar, mas amenizar o sofrimento para quem já passou, sabe o quanto é importante. Eu estou com dívida enorme com Deus por todo essa grandiosidade. Chegar onde eu nunca imaginei chegar na vida é onde eu estou hoje. Você pode ter certeza disso. Eu vou ficar a vida inteira falando baixinho com meu Deus, com meus pais. E quando eu incluo meu pai e minha mãe, eu incluo a Naí, que é minha tia, que é uma pessoa que está comigo a vida inteira. É uma pessoa que tem uma família extraordinária, e eu tenho a família com a minha esposa e meus filhos, que a cada dia, quando eu recebo o abraço do Luca, do Rafa, da Sara, eu vejo que aquele problema que eu trouxe é muito pequeno. Humildade intelectual é um desafio que eu quero trazer. Saber que eu posso dizer que eu estou errado. Saber que eu possa, sem dúvida nenhuma, ter certeza que eu vou ter uma melhoria, ou, fundamentalmente, escutar aquelas pessoas com mais experiência. E, sem dúvida alguma, ter a satisfação. Um exemplo que eu entendo como ser de inteligência humana é você falar para uma pessoa: isso eu não sei, isso eu quero aprender. Para que você consiga dizer o seguinte: eu tenho aqui não um desespero, e sim uma oportunidade de prosperar, de conseguir multiplicar dessa maneira. E agora, não mais importante ou menos importante, é da educação intergerencial, essa geração de pessoas que nos fazem aprender. É desta maneira, e aqui eu relembro o professor Agostinho, o professor Fausto, o professor da Vascular, o professor Antônio Luiz Medina, pessoas que eu tenho um carinho, um respeito e uma gratidão eterna. E agora, terminando, eu queria deixar para vocês a certeza de que nós precisamos fazer muito pela essa medicina. E está na Bíblia dizendo, em Tiago 2,17, que a fé por si só, se não acompanhada de obras, ela é morta, ela não tem função. E desta maneira eu resgato no coração de cada colega que tenha um recém-formado próximo, ou um acadêmico de medicina, a reiterar os valores da medicina, para que cada um esteja preparado a acolher a quem realmente precisa de sofrimento. Só sabe aquele que está deitado no leito, que tem uma dor em algum canto, e você olha para o lado e pode contar com aquela pessoa. Muito obrigado. Obrigado à Camerge, na pessoa do professor Luiz Augusto. Agradecer mais uma vez ao professor Antônio Luiz. A gratidão é o exercício da minha função a partir de agora. E agradecer muito a Deus por esse momento. Eu queria vejo pessoas aqui de muita distância, como o Rodrigo, um grande irmão, uma pessoa extraordinária comigo, estando aqui, o Vinícius e o Abdo, vindo de longe estar conosco. Mas eu tenho aqui também acadêmicos na Acadêmica de Medicina, como minha prima que está aqui, a Júlia, e que eu tenho orgulho de falar isso tudo à frente dela, para que ela possa, sem dúvida nenhuma, ter a certeza, e isso tudo que eu estou no exercício é de gratidão, satisfação, e que vale a pena lutar por isso tudo. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado. Eu convido agora o Dr. Paulo César Frutuoso para prestar o juramento de sua esposa, Tereza Cristina. Como o nosso livro de posse foi esquecido,
Eu convido o presidente para a entrega da medalha, o diploma e o botão da CAMERJ, juntamente com a senhora Tereza Cristina Frutuoso. Pede uma aguinha primeiro. Você pede uma aguinha depois para mim? Pede. Ok. Não, mas aí papel. Tá aqui não. Embaixo. Ah, tá aqui. O professor Paulo César Frutuoso formou-se em 1975 pela UFRJ, especialista em cirurgia geral, oncológica e videocirurgia, é mestre em cirurgia gastroenterológica pela UF, aperfeiçoamento em cirurgia oncológica no Centro Léon Bérard de Cancerologia em Lyon, na França, foi diretor do Hospital do Câncer Mário Cruyff, titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, da Associação Brasileira do Câncer Gástrico e da ABRAMES, Academia Brasileira de Médicos Escritores. Professor e cirurgião do Hospital Universitário da UERJ e da Clínica Cirúrgica da Faculdade Souza Marques, coordenador do Grupo de Trabalho de Medicina e Espiritualidade do CREMERGE, autor de vários capítulos médicos, de 10 livros publicados sobre espiritualidade, sendo um publicado em 5 idiomas. A seguir, me deram a incumbência de homenageá-lo. Mas você tem... Não, onde está? Está com ele? Então, primeiro proceder ao juramento, Paulo. Aqui. Prometo cumprir e fazer cumprir os estatutos, o regimento interno e as resoluções tomadas pela Academia, trabalhar pelo seu prestígio, pelo seu engrandecimento e engrandecimento também da medicina, pelo bem do Brasil e da humanidade. O doutor Paulo César Frutuoso, com seu rico currículo e com a monografia Bases da Biologia Molecular do Câncer para o Cirurgião, é hoje empossado titular da CAMERJ. Tenho certeza que levará o nome da CAMERJ junto consigo a todos os cantos do Brasil e do mundo, onde for convidado para palestras sobre um futuro avançadíssimo da medicina que está por vir, baseado nas privatíssimas informações de que é portador e que tem procurado compartilhar com todos nós. Falar sobre Paulo César Frutuoso, para mim, é ao mesmo tempo uma emoção, uma gratidão e um grande desafio. Pelos tortuosos caminhos da medicina, eu conheci e fiquei amigo de corajosos colegas como o professor Zerbini, clínicos brilhantes como o professor Manuel de Almeida, cirurgiões precisos como o professor Pitangui,
inteiramente dedicados à ciência, a pesquisas, a ensaios clínicos. Mas pioneiros eu conheci poucos. Para ser um pioneiro é preciso ter muita coragem e conhecimento para avaliar a segurança das novidades e técnicas cirúrgicas em todas as áreas da nossa querida arte médica. Obrigado. Mas quando conheci o corajoso médico Paulo César Frutuoso, eu conheci o maior pioneiro mundial na pesquisa de fenômenos naturais aplicados à medicina, porém tidos como milagres espirituais. Eu conheci Paulo há 41 anos, já há mais tempo do que nós vivemos antes, não é, Paulo? Um acidente havia quebrado o meu calcânio em 10 pedaços e o braço esquerdo em 3. Mas todos os males vêm para bem. Esse acidente me fez conhecer o Paulo. Tínhamos uma amiga em comum, Anita. Ela contou como eu estava em casa, numa cadeira de rodas, há 2 meses, pé para cima, pois se baixasse o pé ficava roxo, completamente, ficava preto. Paulo, sabendo disso, deixou seu consultório no Largo do Machado, veio me visitar em casa em São Francisco, aqui, bairro de Niterói, para me conhecer e para avaliar como poderia me ajudar. Essa visita acabou num convite irrecusável para experimentar um tratamento que outros médicos já presenciavam, mas Paulo era a maior testemunha. Num determinado sábado, e num abençoado lugar, num fenômeno que Paulo bem explica, eu fui lá atendido. Ali eu soube que esse dedicado médico e cirurgião, ao mesmo tempo, era o mais caridoso que eu já havia conhecido. Não por vir me visitar em Niterói e por me levar a um evento desconhecido que me abriu os olhos para uma outra realidade, mas por saber que todas as quartas-feiras do ano, Paulo atendia doentes que acorriam àquele lugar e os selecionava para determinados tipos de tratamento. Todas as quartas-feiras, às 6 horas da manhã, num sábado marcado, subindo a ladeira ao meio de um morro, em plena floresta, empurrado em uma cadeira de rodas por 2 homens, eu assisti a um acontecimento incrível até então. Um médico que jamais esquecerei surgiu num ambiente de alta concentração mental. Eu, deitado na maca, me aplicou com as mãos alguma irradiação que eu não pude definir. Mas, ao final dos atendimentos dos demais pacientes, eu desci o morro a pé, sem mais nenhuma dor, nem ver o pé direito roxo e quase preto outra vez. Na semana seguinte, eu voltei a atender o consultório, estava 2 meses sem trabalhar, e logo comecei a operar os pacientes que esperavam a minha cura. Eu fui muitas vezes lá, por mais de 1 ano, e vi muito mais do que eu poderia pensar e hoje contar. Ali eu conheci o verdadeiro médico Paulo César Frutuoso. Ficamos amigos, eu sempre muito grato a ele. Era um exímio pesquisador, tornou-se professor da UERJ e da Souza Marques e foi diretor do Hospital do Câncer Mário Cruyff. Paulo não só dirigia o hospital, como também operava lá muitos dos pacientes. Uma delas foi minha sogra, câncer de mama. Anos depois veio a Niterói operar minha esposa e eu tive a oportunidade de ajudá-lo na cirurgia. Operamos juntos algumas vezes. Eu tive a honra também de operar a mãe de Paulo. Mas eu disse que ele era o mais corajoso de todos, certo? Acho que falei isso. Não conheci outro com a coragem de investigar a espiritualidade com verdadeira curiosidade científica
sem medo de ser criticado pelos colegas, pois geralmente nós médicos só acreditamos naquilo que estudamos e que podemos tocar. Porque pesquisar doenças, medicamentos, técnicas cirúrgicas é o nosso normal. E Paulo é esse médico normal, que atende seu consultório e que opera seus pacientes da mesma forma que todos nós. Mas ele nos supera com sua dedicação há mais de 40 anos, pouco após formado, a investigar a causa de curas que nós não podemos explicar. Foi preciso abrir mão por muitos anos dos fins de semana com a família, preso às quartas, aos sábados e domingos no trabalho daquela instituição, e ser dotado de uma persistência e de uma imensa curiosidade para aprender que tipo de medicina é aquela, tão adiantada nos métodos de diagnóstico e de tratamento, e que ele afirma não se tratar de nenhum milagre, e sim de fenômenos naturais e de técnicas que ainda não conhecemos. Aqui Paulo, melhor do que ninguém, nos explica que os futuros médicos terão acesso a elas com o desenvolvimento da medicina. Hoje ele é convencido e nos convence. Ele é conceituado e premiado internacionalmente com seus 10 livros publicados, alguns já publicados em várias línguas. Volta e meia, e lá vai Paulo Frutuoso a vários cantos do Brasil, a Alemanha, a França, ou a Espanha, ou a Inglaterra, e a outros países, palestrar no lançamento de algum livro, explicando cientificamente certos meios de diagnóstico e tratamento tão avançados que ele, com muita coragem e dedicação, foi o primeiro a ser informado de como funcionam. Paulo chefia a Comissão de Medicina e Espiritualidade do Conselho Regional de Medicina e hoje, tomando posse na Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, nesta Casa do Saber, temos a honra de recebê-lo, Paulo, na cadeira cujo patrono é outro médico que foi também um dos mais corajosos, o famoso Eduardo Chateaubriand, que fez aqui em nosso estado, em 1900, na Casa de Saúde São Sebastião, no Rio de Janeiro, a primeira cirurgia de sucesso mundial de separação de 2 gêmeas chifópagas. Até mesmo hoje, com todos os exames de imagem, essa é uma das cirurgias mais complexas. Imaginem lá em 1900. Paulo, a Camerge te recebe de braços abertos, certa de que a espiritualidade te acompanha e que aqui deve estar presente. Mas o que esperamos de você é que aqui você esteja sempre presente a nossos eventos científicos e nos eventos alegres, como o de hoje. Seja bem-vindo, Paulo. Palavra sua. Boa noite a todos. Depois dessas palavras que me tocaram o coração, eu não prometo, mas eu vou tentar falar aquilo que eu programei para essa noite inesquecível dessa minha atual existência. Excelentíssimo senhor, acadêmico, professor Luiz Augusto de Freitas Pinheiro, excelentíssimos senhores, ex-presidentes Alcir Vizela Chacar e Antônio Luiz de Araújo, excelentíssima vice-presidente da ACAMERGE, Vilma Duarte Câmara, senhora secretária-geral, Maria de Fátima Pombo Santana, excelentíssimo presidente da Academia Brasileira de Medicina Militar, Carlos Edson Martins da Silva, e excelentíssimo professor e acadêmico Rui Garcia Marques, representante da Academia Nacional de Medicina. Excelentíssimos membros dessa importante academia, a qual tenho a honra de agora pertencer.
Excelentíssimo acadêmico Nobel Joé Gonçalves Sestelo. Honra imensa em participar desse evento ao seu lado. Queridos familiares, prezados senhores e senhoras que nos honram com a presença. Tenho a honra de assumir a cadeira de número 60, cujo patrônomo acadêmico, professor e doutor Eduardo Chapoc Prevost, é considerado o iniciador da pesquisa médica no Brasil, precursor da iniciação científica em nosso país, conhecedor profundo que se tornou do método histológico de Santiago Cajal e reconhecido como um dos melhores histologistas da sua época, entre 1890 e 1907. Prevost, ainda como experiente cirurgião, ganhou notoriedade mundial ao realizar pela primeira vez na história da medicina, em 1990, na Casa de Saúde São Sebastião, do Rio de Janeiro, a primeira separação cirúrgica de gêmeos tóraco-chifópagos, meninas de 7 anos de idade, um marco na evolução da medicina mundial. Profundamente honrado também em assumir a mesma cadeira ocupada previamente ao meu ingresso na ACAMERGE pelo acadêmico emérito professor e doutor Flávio Nogueira de Oliveira, com uma vida intensamente dedicada à medicina desde 1970, quando diplomado pela Universidade Federal Fluminense, e cuja descrição biográfica como habilidoso cirurgião ocuparia todo o tempo dessa nobre solenidade. Membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, membro titular da Sociedade de Videocirurgia do Estado do Rio de Janeiro, dentre outros, muitos títulos, e autor de inúmeros trabalhos científicos. Ilustríssimo presidente Luiz Augusto de Freitas Pinheiro, inicio meu breve discurso de agradecimento dirigindo-me ao meu colega Luiz Alberto Soares Pimentel, exímio cirurgião plástico e acadêmico da ACAMERGE também, a quem devo a indicação de nosso nome para ingresso nessa nobre instituição científica. E aos meus amigos e colegas acadêmicos também da ACAMERGE, Rui Garcia Marques, também membro da Academia Nacional de Medicina, ex-reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Ernesto Maia Rimmer e Ricardo Cavalcante Ribeiro, pela confiança depositada em nossa pessoa e em nosso trabalho, apoiando a indicação de Luiz Pimentel para nosso ingresso na Academia Brasileira de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. Ao ser notificado da aprovação desta distinção com a qual tão generosamente me foi outorgada esse título acadêmico, considerei a extensão com que essa aceitação ultrapassa meus méritos pessoais. E como seria difícil expressar em palavras humanas minha gratidão por ser laureado com tão importante título que reverencia a ciência e o aprendizado científico, conquistado em décadas de estudo, trabalho e dedicação aos enfermos e aos alunos de medicina. Em uma sociedade civilizada, madura e socialmente justa, não há maior patrimônio do que o conhecimento e a cultura. O que tento demonstrar em nossa monografia intitulada Bases da Biologia Molecular do Câncer para o Cirurgião, aprovada pelos 28 membros da comissão responsável pela avaliação do estudo, é que a compreensão dessa vertente se tornou fundamental não somente para os oncologistas clínicos, mas também para o cirurgião moderno, pois fornece ferramentas para diagnóstico preciso, tratamento personalizado e compreensão das bases genéticas dessa doença, que acomete 40% da humanidade. Isso permite que os cirurgiões ofereçam cuidados mais eficazes e adaptados às necessidades individuais de cada paciente, utilizando desde testes moleculares para identificar a predisposição genética e certas doenças, até terapias oncoclínicas direcionadas a paciente por paciente.
E agora, diante das palavras de Pimentel, digo o seguinte: é por ter adquirido ao longo de minha atual existência a comprovação científica inabalável da imortalidade. Todos somos imortais, todos estamos condenados ao aperfeiçoamento que foge à nossa imaginação ao longo dos milhares e milhares de anos que nos aguardam em nossa evolução como espírito ou alma imortal. Imortalidade da personalidade através da fenomenologia estudada até por prêmios Nobel de Medicina e Fisiologia, como Alex Carrel, descobridor das substâncias anticoagulantes. Graças ao trabalho desse homem, milhares de vidas estão sendo salvas neste momento, porque é possível ter transfusão sanguínea, é possível ter o transplante de órgãos. E Charles Richet, pela resposta anafilática humana. Isso me levou às constatações científicas inabaláveis dessa imortalidade e da ajuda imponderável aos nossos pobres cinco sentidos pelos colegas médicos que nos acompanham, que não são perceptíveis ainda por nós, porque seus corpos são constituídos pelos mesmos elementos que os nossos, porém em átomos e plano de vibração mais elevada. E ouso afirmar que muitos dos sucessos que temos com os nossos pacientes não teríamos sem essa ajuda imponderável aos nossos pobres cinco sentidos. Isso me levou a publicar até agora 10 obras sobre espiritualidade, ciência e medicina. Fico sempre a refletir. A titulagem científica que me foi entregue estimularia aqueles que se dedicam à pesquisa sobre espiritualidade, ciência e medicina? O alcance da certeza de que a imortalidade nos permitirá a compreensão de todas as ciências do multiverso, e não somente do universo que nós habitamos? Em acordo com tudo que presenciei, pesquisei e estudei, tenho hoje a absoluta certeza que sim. Não acredito em milagres, acredito no que ainda não é comum e em leis físicas, químicas e biológicas que a nossa ciência ainda não alcançou. Somos todos imortais e alcançaremos toda essa compreensão, porque, segundo as palavras do Cristo planetário Jesus, nada existe oculto que não seja um dia revelado. Ante a respeitabilidade dessa instituição e a sua classe acadêmica, a qual agora pertenço, assumo diante de vós, membros da ACAMERGE, de minha sagrada família, esposa Tereza Cristina, filhos André Luiz e Tiago, noras Larissa e Juliana, netos Rodrigo, Isabeta e Guilherme, e de todos os presentes, um dos mais importantes compromissos de minha atual existência, sabedor que sou de que a maior missão de qualquer academia é a difusão do conhecimento e da verdade, porque a ciência é um processo contínuo de aprendizado e descobertas que não podem permanecer ocultas. Que o Criador dos mundos e da vida nos abençoe, agora e sempre. Gratíssimo amigo. Sem palavras. Antes de passar a palavra para o nosso presidente para o encerramento da sessão, eu gostaria de pedir à professora Vânia que chegasse aqui a essas lindas flores. Cadê a professora Vânia? Está ali. Vânia, primeiro você vai
com as 3 esposas, tá? Quer ver? Tudo sim. É a Maria Angélica. Não tem cartãozinho aqui, não? Não sei, eu não estou sabendo. Muito obrigado, professora Vânia. Dando essas lindas flores para Maria Angélica, Carolina Zília e Tereza Cristina, as 3 esposas dos nossos homenageados. Eu passo a palavra ao nosso presidente, Luiz Augusto Freitas Pinheiro, para encerrar a sessão. Mais uma vez, desculpe, estou saindo de uma gripe pesada. Mais uma vez, dou boa noite a todos. Geralmente o presidente traz uma fala escrita também para esse momento. Entretanto, eu vou dispensar essa fala escrita face a muita coisa que foi falada aqui hoje. Primeiro, eu quero cumprimentar o nosso confrade Teófilo, ele que está aqui já há alguns anos e que eu assisti à posse, pois eu já tenho 24 anos de academia. Cumprimentar e a sua esposa também. Quero cumprimentar Paulo César Frutuoso e também a sua esposa, e a Joécia Estelo e a sua esposa e filhos que estão aqui. Eu tive muito prazer de presidir essa cerimônia por várias razões, mas uma delas é uma razão bíblica. Na Bíblia está escrito: grande não é quem comanda, mas aquele que serve. Eu, quando entrei nessa academia, eu entrei com esse propósito. E esse propósito é que eu mantenho até hoje, mesmo tendo sido agora pela 2ª vez presidente da academia. Eu não me sinto um comandante dos demais acadêmicos. Eu me sinto um servidor, como todos os acadêmicos que aqui estão e os que aqui não estão. Então, eu estou parabenizando-os e, ao mesmo tempo, conclamando para que mantenha essa mesma chama de entusiasmo para o futuro, que possam estar sempre presentes nas nossas atividades e, mais do que isso, trazer coisas de inovação, ideias que todos nós precisamos, por muito que aqui na academia até a gente tenha pessoas criativas, é sempre possível criar mais. Não há limite para o conhecimento, nem para a criatividade. Eu vou, como eu disse, vou ser breve, porque o coquetel está esperando, todo mundo gosta de um coquetelzinho, bater papo, confraternizar. Mais uma vez, também eu agradeço a presença de todos que aqui estão e quero, por último, me penitenciar pelo fato de algumas pequenas falhas que ocorreram
nessa cerimônia. É evidente que, não pela vontade de quem quer que seja, ao contrário, aqui todo mundo se esmerou para que essa noite fosse uma noite boa, maravilhosa. E foi, apesar de pequenos deslizes. Portanto, obrigado a todos e convido a todos para a gente se confraternizar lá fora. E eu gostaria de ter o prazer de cumprimentar pessoalmente, como já fiz no início, dos que aqui chegaram, e agora lá na nossa confraternização. Muito obrigado, boa noite e que Deus esteja conosco.